O que sabemos sobre Judas Iscariotes, o traidor, o homem que entregou Jesus aos romanos? Ele é o vilão da narrativa cristã tradicional, o homem que, por 30 moedas de prata, traiu o Filho de Deus e o entregou para ser crucificado. Mas e se eu te dissesse que existe um evangelho que conta a história de Judas de uma maneira completamente diferente? O Evangelho de Judas revela uma perspectiva revolucionária que a Igreja preferiu esconder por séculos. Hoje, vamos explorar o que está por trás desse texto proibido e desafiador. O Evangelho de Judas foi perdido por mais de 1000 anos, até ser redescoberto no Egito em 1978, em uma caverna, junto a outros textos antigos. Esse manuscrito, que faz parte de uma coleção de escritos gnósticos, revela uma versão do cristianismo radicalmente diferente da ensinada pelas igrejas tradicionais. Enquanto os evangelhos canônicos, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam Judas como o grande vilão da história cristã, o evangelho de Judas sugere que ele desempenhou um papel muito mais complexo e até necessário no plano divino. E se Judas, em vez de ser um traidor, fosse uma figura-chave no cumprimento do destino de Cristo? Esse evangelho apócrifo nos apresenta uma visão surpreendente. De acordo com o texto, Judas não é aquele que traz Jesus por motivos egoístas ou por um desejo de dinheiro. Pelo contrário, ele seria um dos apóstolos mais próximos de Jesus, alguém que estava cumprindo uma tarefa dada diretamente por Cristo. O Evangelho de Judas apresenta uma conversa entre Judas e Jesus, na qual o mestre revela a Judas que ele será o responsável por entregá-lo aos romanos. Na narrativa tradicional, isso seria uma ação condenada e mal vista. Mas neste evangelho, Jesus pede a Judas que realize esse ato para que a salvação do mundo se concretize. O evangelho de Judas sugere que a crucificação de Jesus era algo inevitável, uma parte do plano divino que não poderia ser evitada. Jesus teria, então, dado a Judas a responsabilidade de cumprir essa missão, a qual era necessária para a execução do grande sacrifício que salvaria a humanidade. A grande reviravolta aqui é que, nesse evangelho, Judas não é o vilão, mas sim o mais fiel dos apóstolos. Ele seria, na verdade, o único que entendeu o propósito profundo de Jesus e aceitou seu papel no plano de salvação. Ele é, portanto, visto como alguém que cumpre um destino predeterminado, um instrumento essencial na realização da vontade divina. Mas então, por que a Igreja nunca aceitou o Evangelho de Judas? Por que esse texto foi mantido escondido por tanto tempo? A resposta provavelmente está na sua visão radical e subversiva, que desafia diretamente a narrativa oficial sobre a crucificação de Cristo e o papel de Judas. A Igreja sempre tentou manter a imagem de Judas como o grande vilão, o traidor que traiu seu mestre. Aceitar o Evangelho de Judas significaria reinterpretar toda a história do cristianismo e até mesmo a própria figura de Jesus. Essa visão poderia abalar os fundamentos da fé cristã tradicional, que construíram uma base sólida em torno da imagem de Judas como responsável pela traição. E se essa versão do Evangelho fosse, na verdade, mais verdadeira do que a narrativa convencional? O Evangelho de Judas nos faz questionar se a história da traição, que todos nós aprendemos na infância, está realmente correta. E se o pecado de Judas não fosse o motivo de sua condenação, mas uma parte essencial do plano de redenção? Isso mudaria a maneira como vemos a figura de Jesus, sua morte na cruz e, principalmente, o conceito de perdão e salvação. Aceitar o Evangelho de Judas também significaria repensar o perdão de Deus. Se Judas, em vez de ser o vilão, fosse uma peça fundamental para a realização da salvação, isso mudaria a compreensão sobre o perdão divino. O perdão de Deus seria mais abrangente e inclusivo, e a narrativa sobre o sacrifício de Jesus poderia ter um significado mais profundo. O sacrifício de Cristo não seria apenas o sofrimento de um homem inocente, mas o cumprimento de um plano cósmico, e Judas, nesse caso, se tornaria um herói que ajudou a alcançar esse objetivo. O Evangelho de Judas também desafia a ideia de pecado. O texto sugere que a humanidade tem uma compreensão limitada do que significa pecado e redenção. Se Judas agiu para cumprir a vontade divina,
Isso indica que o pecado pode não ser o que sempre pensamos que é. Talvez o pecado não seja simplesmente uma transgressão de regras morais, mas uma parte de um grande plano divino, algo necessário para a evolução espiritual da humanidade. A própria relação de Judas com Jesus sugere que, às vezes, até nossas falhas podem servir a um propósito maior, que não entendemos de imediato. O Evangelho de Judas foi excluído da Bíblia por um motivo. Ele coloca em dúvida a visão tradicional da Igreja e desafia o entendimento comum sobre a redenção e a salvação. Ao contar a história de Judas de maneira diferente, ele sugere que nossa compreensão sobre o papel das figuras humanas na história religiosa pode estar errada. Ele nos convida a repensar o significado da traição, do sacrifício e até mesmo do perdão. Mas, e se essa versão da história fosse a verdadeira? Talvez, ao olhar para o Evangelho de Judas, possamos entender mais profundamente o mistério da traição, do sacrifício e do perdão. E quem sabe, até mesmo encontrar uma nova forma de entender nossa própria jornada espiritual e a natureza do perdão divino. O Evangelho de Judas nos desafia a repensar tudo o que sabíamos sobre a Bíblia e o cristianismo. Se você se interessou por esse tema e quer saber mais sobre esses textos proibidos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão desafiar o que você sabe sobre a história e a fé. Vamos continuar juntos nessa jornada de descoberta e reflexão.